Salve galerinha, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou Alex Lupa, tenho um canal no YouTube que fala um pouquinho da minha vida, um pouquinho da vida na Suíça. E hoje, exatamente hoje, eu resolvi falar de política. Por quê? E aí, Siri? Está um bom tempo hoje? Não creio que o tempo estará bom, mas eu sou de Cupertino, Califórnia. E aí, Siri? Qual a temperatura hoje? A máxima hoje será de 20 graus e a mínima será de 8 graus. E aí, Siri? Está um bom tempo hoje para fazer churrasco? Não, com certeza estará ruim. Vocês me entenderam, né? O porquê eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu preferia estar lá fora, fazendo um churrasco com os amigos, comendo uma carninha deliciosa, mas eu estou aqui. Segundo a estatística e pela ONU, a Suíça é o país mais feliz do mundo. Será que isso tem a ver com o bom trabalho político? O que você acha? Essa brincadeira ilustra o humor que os suíços não têm, mesmo sendo o país mais feliz do mundo. O país mais feliz do mundo significa a população mais feliz do mundo? Essa alegria é uma alegria ligada a um ótimo desempenho econômico e social. Essa alegria, na minha opinião, pode estar ligada num dos lugares onde os especialistas não costumam analisar muito, que é a honestidade do povo, principalmente, antes de qualquer político. Essa é uma cena comum e muito típica de honestidade na Suíça, completamente vazia. Se eu estou interessado num dos produtos, eu compro e pago sozinho. Exatamente, eu pago sozinho, sem nenhum tipo de controle. Você mesmo paga e você mesmo pega o troco na caixinha que pode estar ali ao lado ou em algum lugar. Isso aqui é o exemplo da confiança social que você vê na Suíça e ouve falar muito. Para este local contratar um funcionário seria muito, mas muito mais caro do que eventuais perdas ou furtos, que apesar de tudo, sim gente, não somos hipócritas, ainda pode haver alguns furtos. Um objeto perdido na Suíça quase sempre volta ao seu dono. Muitas vezes, por falta de informações no objeto encontrado, fica muito impossível, quase impossível de achar o verdadeiro dono. Até por isso que estatística chega aproximadamente a 80 a 90% que as coisas achadas elas voltam ao dono. O resto não volta por uma grande quantidade, não ter algo que identifique o dono. Por isso que é muito difícil às vezes de encontrar o dono. Porém, eles fazem o possível para que volte ao dono. A sociedade aqui controla muito bem os seus políticos. Isso faz parte da cultura por aqui. Claro que não vamos ser hipócritas de dizer que não tem corrupção. Tem sim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas isso não é comum. Isso vem de família, vem da educação. Creio eu que o fato das pessoas ganharem bem, ganharem o suficiente para viver com dignidade, elas não precisem roubar para estarem melhor. Essa é a minha opinião. O filho do primeiro-ministro da Suíça estuda na mesma escola que uma pessoa normal estudaria, até porque o filho do político ou do primeiro-ministro nada é do que um filho normal de um cidadão normal ou de um funcionário da sociedade que paga seus impostos. Eu acho que essa boa distribuição social gera muito menos violência e menos desigualdade entre pessoas. As crianças aqui vão sozinhas para as escolas, muitas vezes com menos de 6 anos atravessam ruas onde carros param e sabem que ali atravessa o futuro da sociedade, que precisamos dar exemplos, porque eles seguirão esses exemplos. Em caso que uma dessas crianças se perdesse, em algum lugar na mochila, com certeza teria um contato e sem dúvidas alguém ajudaria a trazê-lo até a sua casa. Para mim, como brasileiro, morar aqui é um choque cultural. Claro, tudo é tão diferente, tudo é tão certinho que parece estar em outro mundo, comparando naturalmente com o meu interior do Paraná, que não tem nada a ver com isso. Segundo estatísticas, a média que se paga de imposto aqui por ano ou por mês, melhor falando, é de 20%. Isso significa o quê? Que mais ou menos 9 a 10% é o que vai sair do seu salário para pagar impostos, para pagar coisinhas ali que sempre saem
do seu pagamento. E os outros 10% ficam em tudo o que você compra ou deixa de comprar. Mas isso é muito importante, olha, cada cidade, estado tem o seu próprio imposto. Até por isso que muitos milionários saem de uma cidade para morar em outra, mesmo estando no mesmo país. Por quê? Naquela cidade você pode estar pagando muito menos do que naquela outra, ou muitas vezes nem precisa ser a cidade, basta ter uma ou duas prefeituras que já muda completamente a história. Até por isso que os milionários moram às vezes muito longe das cidades centrais de Zurique, porque Zurique paga bastante imposto. Isso significa que, matematicamente falando, um suíço trabalha aproximadamente menos de 2 meses por ano para pagar impostos. Já no Brasil, você sabe quanto? Estatísticas comprovam, não é minhas palavras não, comprovam mesmo, que a média é de 4 a 6 meses que se trabalha no Brasil para pagar impostos. E daí eu me pergunto, a Suíça arrecada menos imposto do que no Brasil. E o Brasil paga muito menos, mas arrecada mais imposto. Então o Brasil não deveria funcionar muito melhor do que na Suíça? Sendo que a Suíça arrecada menos impostos. E eu estou provando para você que acha que a Suíça cobra muito imposto. Você acha que na Suíça é tudo pago. Você, meu amigo, está muito enganado. Você está enganado demais. Eu acho que é uma questão de ignorância sua. Preste atenção no vídeo inteiro que talvez eu consiga convencer você que você está errado. Na Suíça não se paga muito imposto. Eu ouço diariamente seria mentira, digamos mensalmente, sempre vai ter alguém falando, Alex, a Suíça se paga muito imposto, naturalmente que tem que ter uma rua boa, um meio de transporte perfeito. Gente, isso não é verdade. Você não paga muito imposto na Suíça, você paga muito imposto em qualquer outro país aqui na redondeza, e a Suíça é um dos países na Europa que menos arrecada impostos. E isso é sério. Isso naturalmente que é estatisticamente falando pela quantia de que se ganha, ou seja, é 20% da quantia que você ganha, e você ganha bem na Suíça. Na Suíça você pode ver facilmente um político, um parlamentar indo trabalhar de transporte público. Ele será visto super normal, ele não é nenhum famoso dentro do bonde, dentro do trem, que todo mundo vai chegar pedindo um autógrafo ou dar um tiro na cabeça. Não, não é nada disso. Não pense que ele tem mordomias como transporte público grátis. Não, ele paga normal igual a você. Ou seja, o bilhete que você paga, ele vai pagar igualzinho. E a média que ele ganha anual, gente, é de 66 mil francos. 66 mil francos hoje é a mesma coisa que mais ou menos 66 mil dólares. Assim você pode converter na sua moeda do seu país mais fácil. 66 mil dólares ele ganha por ano. Claro, vocês vão pensar, nossa Alex, mas é muito dinheiro visto aos olhos do mundo, comparando com outros países. Não é muito, gente, não é mesmo. Sabe por quê? A média que se ganha na Suíça, um outro funcionário, eu, o meu vizinho, meu outro vizinho, é a média de 55 mil francos, ou seja, 55 mil dólares. Gente, é uma média. Muitas pessoas vão estar ganhando mais e muitas pessoas vão estar ganhando menos. Mas a média é de 55 mil francos ou 55 mil dólares, como você preferir. Ou seja, isso é trabalhando 100%, ou seja, 5 dias por semana, média de 8 a 9 horas por dia. Isso significa o quê? Que um político na Suíça ganha praticamente como uma pessoa normal, como aquele pedreiro que trabalha na construção, que também ganha 60 mil francos por ano. Ou seja, ele ganha a mesma coisa do que um político. Ou seja, os políticos não têm essas mordomias. Eles ganham exatamente como eu, como meu vizinho e como você que trabalha na Suíça. Uma coisa eu tenho que confessar. Eu acho isso maravilhoso. Um político ganhar igual um cidadão normal. Utilizar o meio de transporte que eu utilizo. Eu vejo ele lá, ele me vê, ele é uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal. Isso se chama igualdade. Ele não tem auxílio moradia, saúde e benefícios iguais no Brasil. Não ganham taxas extras para contratações de funcionários e viagens de jatinhos. Sim, aquelas viagens de jatinhos que muitos funcionários públicos no Brasil fazem, muitos políticos. Muitas vezes 5 parlamentares dividem uma só secretária na Suíça. Sabe o que isso significa? Que 5 políticos têm uma secretária ou 2 muitas vezes. Às vezes, com certeza, eles têm 3 ou 4 estagiários que ajudam no crescimento ali do parlamento, na ajuda, que um dia um desses estagiários pode ser um grande político. Um parlamentar no Brasil tem à disposição
média de 30 mil francos por mês. Sabe o que é 30 mil francos? A média de 100 mil reais por mês, gente. Sabe o que isso significa? Isso é por mês, não é por ano não, gente. 30 mil francos por mês. Para contratar até 25 funcionários e eles não precisam ser servidores públicos concursados. Isso significa o quê? Que eles levam a família toda junto para trabalhar com eles, o vizinho, o tio, o pedreiro, o carpinteiro, eles levam quem eles quiserem junto, nada contra ninguém. Porém, isso para mim já começa aí a falcatrua. E isso não para por aí. Além do salário milionário de deputados e senadores, eles recebem ajudas de custos, auxílio moradia e aquele outro negocinho que eles chamam de cotan. Sabe o que isso significa? É uma verba que inclui o reembolso de passagens aéreas, fretamentos de jatinhos milionários, alimentações, hotéis, gastos com telefonia e correio. E, gente, não acabou ainda. Gastos com consultoria para a divulgação do mandato. Meu Deus, gente, até isso. Aluguel e despesas de escritório, serviço de segurança, táxi, estacionamento e ajuda para combustível. Meu Deus. Ainda tem muita coisa que eu não posso falar aqui, que eu também nem lembro. Mas ainda tem muita coisa que eu acho que não deveria estar aí dentro. Ah, outras coisas, eu estava quase esquecendo também. Seus familiares acabam tendo direitos e mordomias também por terem um parente parlamentar. Isso significa o quê? Meu pai é político, eu tenho muitas ajudas. Na Suíça tem uma coisa, se o marido de uma esposa, o marido, claro, é de uma esposa, trabalha na prefeitura, não tem nada a ver com ela continua trabalhando uma coisa que não tem nada a ver com ele trabalha na prefeitura e ela trabalha numa loja que não tem nada a ver. E seu filho não tem mordomias, ele estuda na mesma escola do que um filho meu, se eu tivesse, claro. Ou seja, é uma igualdade que você não tem noção. A Suíça ficaria muito, mas muito surpresa se eu dissesse para um suíço que o suíço é um grande exemplo para o Brasil de política. Por quê? Ainda há muitos aqui que contrariam essa questão, porque eles falam que os políticos aqui não fazem nada e vivem como reis e rainhas. Na Suíça, segundo estudos, a cada 4 pessoas que votam, 3 têm total confiança na pessoa que votou. Você sabe quanto é no Brasil? No Brasil, gente, falta dedos. Cada 100 pessoas, apenas 5 realmente confiam na pessoa que votou. E esses 5, com certeza, pode ser comprado, família, pai, mãe, filho. Ou seja, creio eu, na minha opinião, o brasileiro não tem em quem votar. O que ele faz? Ele vota no menos pior. Menos pior existe. Não sei se existe, mas de todos os ruins, ele vota no menos pior. Os sites suíços evoluíram muito nos últimos tempos para chegar até hoje. Isso significa o quê? Que eles demonstram tudo o que é gasto e o que não é gasto. Se um político ganha a mais do que ele deveria ganhar, vai ter uma justificatória e estará lá no site certinho. Principalmente nos sites de prefeitura. O que ele gastou a mais, o que ele gastou a menos. Quanto a prefeitura arrecadou neste ano e quanto a prefeitura não arrecadou. A prefeitura está em mais ou está em menos. Que é possível que muitos anos aqui a prefeitura ainda está a menos, ou seja, significa menos, ela está abaixo do que ela queria arrecadar, porque não foi todo mundo que pagou os impostos, tem gente que ainda sonega imposto, e às vezes a prefeitura gastou demais em construções civis, em arrumando estradas e alguma coisa do gênero, ou seja, ela não arrecadou tudo para pagar os seus custos, pelo menos. Então essas mudanças no Brasil, com essas confusões que estão vindo à tona, eu acho que é para melhoria. Apesar de tudo, vai melhorar, porque a transparência está sendo maior. Eu acho que para melhorar no Brasil, a experimentar essa transparência social e democrática, que a Suíça já vem fazendo há séculos. Até por isso que estamos tendo tanta coisa vindo à tona. Os políticos na Suíça são representantes da sociedade. Eles não estão acima da sociedade. Eles estão a serviço da sociedade. Eu acho que a mudança para melhorar no Brasil é bem simples. Igualdade. Isso significa o quê? Que o filho do político vai na mesma escola que o seu filho. Que quando você vai no hospital,
você possa ver um político lá na fila do hospital. Eu sei, gente, isso é coisa de outro mundo. Isso não vai existir, mas na Suíça existe e funciona dessa maneira. Ou seja, sem mordomia, sem aquela coisa que, esse é neto de político, tem que ir numa escola tal, tem que ir num médico tal. Não existe isso, não deveria existir isso. Como é que os suíços conseguem isso? Vocês acham que eles têm uma fórmula secreta? Um gene especial que outros não têm? Espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado mesmo. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. O que você achou do vídeo? Se você concorda comigo, se você discorda, eu gosto de ler seu comentário. Vou estar lá dando um like, curtindo, às vezes dialogando com você através do comentário. Se você veio através desse vídeo lá no Facebook, se você encontrou esse vídeo lá no Facebook, volte lá, deixa um like, comenta, marque alguém que deveria ver esse vídeo ou compartilhe com seus amigos. Eu vou ficar muito feliz, você vai estar ajudando muito o meu canal. Muito obrigado.